Boa noite. Primeiro, agradecer de voltar aqui para Campo Grande, que é uma cidade que eu gosto muito, já estive muito aqui, cheio de amigos, amigas, então, antes de tudo, um agradecimento em retornar para a cidade. Fazer alguns agradecimentos pontuais, eu não posso deixar passar em branco, né? Então, primeiro, começar pelo professor Pedro Chaves, muito obrigado, é uma honra falar para o senhor, porque eu tenho uma profunda admiração em quem, para todos aqueles poucos que a vida profissional e a educação são uma coisa só. Eu sou professor por paixão, né? Eu sou advogado, mas a docência, a academia é uma das paixões que eu tenho, então eu tenho uma profunda admiração com todos aqueles que trabalham e cultuam a educação. Então, muito obrigado. Aos diretores, né, a Neca, ao Fernando, pelo carinho na recepção, no convite, a generosidade aqui na minha recepção. Dr. Bertelli, eu não estava esperando uma apresentação tão extremamente generosa comigo, até comentei, falei, muito, eu fiquei até sem jeito aqui, então não mereço tanto, muito obrigado pelas palavras. Não podia deixar também de falar da querida Patrícia, querido Olavo, né, grandes amigos, pessoas que eu admiro, né, desde a PUC São Paulo, que é a minha, vamos dizer assim, das faculdades que hoje eu leciono, a PUC, bem ou mal, é a minha casa, é onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, minha livre docência, meu concurso, enfim, né, eu tenho é onde eu continuo lecionando na graduação, tenho meus alunos, eu tenho um profundo carinho pela PUC, e ainda mencionando, agradeço a todos que estão presentes, autoridades, professores, e menciono e toda a plateia, os estudantes, enfim, em nome de dois grandes amigos, grandes juristas, que eu tenho uma profunda admiração, Dr. Alexandre Haslan, Dr. Leonardo Avelino. Eu valorizo muito meus amigos, que eu tenho uma profunda admiração por eles, valorizo ainda mais os amigos que nos buscam em aeroportos, então, né, isso, vocês têm que valorizar muito esses amigos que fazem isso por você. Então, enfim, eles sabem, né, do tamanho carinho que eu tenho por eles. Hoje, felizmente, eu recebo muito convite para palestrar, que a vida, às vezes, na correria não deixa, mas quando a gente estava iniciando, não, quem convidava e sempre apostou, assim, sempre tive a generosidade desses amigos, enfim, então, são fundamentais na minha trajetória acadêmica, o apoio que eu tive deles. Enfim, esses eram uns poucos agradecimentos que eu queria deixar registrado, mas um último, que é a escolha que me deram de tema, que é uma discricionariedade judicial, que obviamente permite várias facetas, mas por que eu agradeço em ser esse tema? Porque esse é um tema altamente técnico. E eu gosto muito dos alemães, e os alemães eles falam, hoje a gente vive o chamado capitalismo das plataformas, que é uma interação nova em relação ao Estado, sociedade e setor privado. O capitalismo das plataformas é uma revolução que ainda passa desapercebida por muitas pessoas, que impacta no direito, impacta em várias coisas. Mas para o que a gente estava dizendo aqui, o capitalismo das plataformas, os alemães eles dizem, ele cria muita coisa boa, ou seja, uma interação nunca vista, um potencial da iniciativa privada nunca vista, só que ele cria também percalços, como, por exemplo, uma coisa que é muito boa, que é a circulação de informações indefinidamente, só que se circula também fake news, com muita velocidade. Isso é um problema no mundo inteiro. E dentre essa circulação de dados e informações contínuas, foi gerado, isso foi acontecendo, uma coisa chamada uma aversão ao discurso técnico. Isso é um fenômeno que se vê no mundo inteiro, uma continuidade de uma aversão ao discurso técnico. Eu confesso que há técnicos que são insuportáveis, mas agora, a técnica, enquanto técnica, ela é o traço distintivo da modernidade. A técnica é fundamental. Se a gente vai falar de educação, a gente precisa do educador, de quem conhece. E se a gente vai falar de direito, a gente precisa de juristas, que é uma categoria em crise no mundo inteiro. Por vários fatores, não é bem o meu tema de hoje, mas eu queria fazer um elogio à escolha do tema técnico, que não é um tema simples. Então, seria muito mais fácil escolher qualquer tema mais palatável, menos polêmico, mais simples, mas a técnica, a massificação do capitalismo das plataformas, ele tem esse problema de gerar esse... E eu sei que tem muitas TVs que chamam muito técnicos que são realmente insuportáveis, mas, de novo, o discurso técnico ele é muito relevante. Por quê? Porque na área do saber, o saber se constrói, ou
Troca e saber por teoria, por ciência, por conhecimento, se constrói pelo discurso especializado, não pela vontade da maioria. Tem várias formas de ilustrar isso, mas só para a gente começar leve e avançando nos temas, em um texto com Lênin, sempre eu faço uma adaptação desse conto porque ele explica muita coisa, tá? Mas o discurso técnico, que é o discurso jurídico, ele tem por essência o poder e o dever de ser, muitas vezes, contra-majoritário. É o discurso que não pode beber de uma vontade das ruas, de uma voz de uma maioria, porque essas maiorias são muito volúveis. As maiorias são manejáveis por paixões, a massa. E o discurso técnico ele tem que, ao máximo, nunca é uma blindagem total, mas ao máximo ele tem que se preservar disso. E a gente conta muito uma história, que ela pode ser recontada de várias formas, está lá no livro, mas diziam que havia uma discussão com 4 rabinos. Estava se discutindo um texto religioso, e os 4 rabinos debatiam. E tinha um rabino, que era o rabino técnico, ele era muito estudioso, era o rabino sábio, era o rabino Eliezer. Só que ele apresentou um argumento que os outros 3 dos 4 não gostaram. E eles não quiseram se convencer pelo argumento técnico, falaram assim, a gente não aguenta mais ouvir técnico, né? Hoje eu consigo produzir informação, hoje eu faço informação. Eliezer, você está errado, afinal nós somos 3, você é 1, pouco importa que você tenha estudado ou você tenha pesquisado. Então está 3-1, você está errado. Como era uma discussão religiosa, o rabino Eliezer pensou assim, bom, eu posso convencê-los que eu estou certo, basta que eu peça a ajuda divina. Né? E aí, é só uma referência, eu não vou fazer nenhum discurso, né? E também não vou vender pirâmide, não vou fazer nada disso, né? Porque no Brasil se misturou coach com piramideiro, que foi a pior coisa que aconteceu para o Brasil nos últimos tempos. Mas Rabino Eliezer, ele era o técnico. Ele pede ajuda divina e diz assim, se eu estiver certo no argumento, aquela moita se mexe. O que acontece? A moita começa a mexer. Eles olham para Eliezer e falam, você continua errado. Rabino Eliezer fala, vou fazer uma prova maior do meu argumento. Está vendo aquela cachoeira ali? Se o meu argumento estiver certo e o de vocês errado, Deus fará com que a água pare de correr de cima para baixo, ela vai suspender e vai começar a correr de baixo para cima. E aí, aos poucos, a água foi parando e começou a correr de baixo para cima. Eles olham para Eliezer e dizem, nós somos 3, você é 1, você continua errado. Depois dessa, ninguém pode julgar o Rabino Eliezer. Ele desiste da discussão. Rabino Eliezer começa a ir embora, afinal, depois dessa prova de argumento, ele não conseguiu nada. Ele começa a ir embora, o sol escurece, o céu escurece, aparece um raio de luz, uma voz muito grave diz, eu sou Deus. Venho aqui para dizer que Rabino Eliezer está certo. O que acontece? Eles olham para Eliezer e dizem, agora está 3-2, você continua errado. Então, isso diz muita coisa. Discricionariedade. A discricionariedade, antes de tudo, ela é um poder. Ela é um poder. Se legítimo ou ilegítimo, vou tentar traçar alguns parâmetros em relação a isso. Sobre a origem da discricionariedade. A origem, porque o termo discricionariedade tem um correspondente em inglês, discretionary power, só que é muito confusa a origem de onde teria vindo essa palavra migrado para o direito. O que alguns historiadores do direito, os medievalistas dizem, muitos dizem assim, ela teria vindo de uma das instituições do Estado absolutista. No Estado absolutista, não no despotismo esclarecido, mas no absolutismo clássico, o rei, ele governava, eles se chamavam com a espada e com a lei. Não é a lei que a gente conhece hoje, mas seria a espada, seria o gubernáculo, e a lei seria a jurisdictio, que também não é jurisdição como a gente conhece hoje. Né? O que era o gubernáculo? Que seria, vamos dizer assim, para muitos administrativistas, seja espanhóis, seja alemães, eles enxergam como uma origem do poder discricionário. O gubernáculo seria aquilo que era da alçada de uma única pessoa, cuja decisão era feita sem uma coisa chamada prestação de contas, e era uma decisão do Estado absolutista que não poderia ser contrastada por ninguém. Então, por exemplo, declaração de guerra, nomeação de determinados cargos, definição sobre alguns aspectos do governo,
era o que se começou a chamar de arcana imperii, conjunto de atos de império, que depois, em direito administrativo, a gente começou, lá atrás, se a gente pegar doutrinas mais clássicas, se falava de atos de império e atos de gestão. Essa era a espada do Estado absolutista, ou seja, o poder de império. A jurisdictio, por sua vez, era algo regrado, que tinha confrontações com o que seria considerado o regramento da época, e era os atos tomados pela jurisdictio, seja pelo rei ou pelo colégio de decisões, eram atos que poderiam ser considerados válidos ou inválidos sobre alguma perspectiva jurídica, que é muito diferente de uma perspectiva jurídica de uma democracia constitucional, mas eram atos que poderiam ser considerados errados ou corretos. Essa é a figura do Estado absolutista, que, numa expressão consagrada, é the rule of the king, o governo do rei. Uma das coisas mais nebulosas que a gente estuda no direito, que é uma das coisas mais nebulosas que se estuda na história e na filosofia, porque são uma das coisas mais complexas que tem, como há uma transição. O que é o fim da Idade Média e o que é o nascimento da modernidade. Porque nós estudamos um direito, o nosso direito é completamente nascido num período de modernidade. Então é muito difícil de identificar quais são resquícios pré-modernos que o nosso direito tem. E aí, no direito, essa transição do rule of the king para the rule of law, na nomenclatura em inglês, que é o Estado democrático de direito, ou o Estado constitucional, como que ela se dá? Quais são os fatores que geram ela? E como a discricionariedade ela é impactada em relação a isso? De vários autores, talvez o maior historiador do direito, que faleceu faz um ano e pouco, né? Estamos até organizando mais traduções dele para o português, já há algumas, mas que não fazem jus à obra monumental que ele tem, é um alemão chamado Michael Stolage, que é um dos grandes historiadores, não só do direito, mas assim, é uma mente fantástica. E ele, claro que eu vou simplificar muito a análise histórica que ele faz, mas ele é o autor que se preocupou em contar essa transição no direito. Então, simplificando muito o que ele diz, ele explica assim, o surgimento do chamado Estado de Direito, ou o direito da modernidade, o direito racionalista, positivista que a gente trabalha hoje, ele diz, surgem três coisas para que esse direito que a gente conhece frutifique e, ao frutificar, se transforme no modelo que, bem ou mal, quase todas as democracias constitucionais têm, com uma regra estampada que é a independência judicial. Porque eu tenho que falar de independência para poder falar de discricionariedade judicial. Então, o que é... Então, Stolage ele faz essa pergunta. O que é ser um judiciário independente numa democracia constitucional? Como que isso se dá? Então, ele diz assim, vários fatores contribuem para isso. O primeiro grande fator é o contratualismo. Por que o contratualismo? O contratualismo tem o seu nascimento principalmente em Hobbes. Mas hoje a gente estuda sempre as coisas muitas vezes de maneira bastante simplória e caricata, sem olhar para o passado. Né? Então a gente pensa no contratualismo como, né, a metáfora das pessoas se reunindo, instituindo o poder, legitimando aquele poder. É óbvio que nenhum contratualista acreditava que as pessoas se reuniram na fogueira e resolviam ali fundar um Estado democrático de direito. Qual que era a função do contratualismo? O contratualismo é uma teoria cuja função dela era criar uma legitimidade para o poder, dessacralizando ele. Porque no Estado absolutista, de onde vinha o poder do soberano? Era uma divindade. O rei na terra, tem até o teorema dos dois corpos do rei, no Kantorowicz, que era a ideia, Deus reina para os homens, Deus reina para a eternidade. O soberano, né, o absolutista, ele era a personificação, ele era o corpo físico do Deus místico que governava os homens. De lá que vinha, por isso que era um poder que você não poderia questionar a legitimidade, afinal, era um poder divino. Então, para racionalizar esse poder do Estado absolutista, o primeiro passo era você fazer o quê? Era se criar uma ideia de o poder tem que se legitimar mediante um fundamento não sacro, mediante um fundamento secular. Aí surge contratualismo e o iluminismo. Então, o contratualismo e o iluminismo, o que eles promovem? Eles promovem um caminhar
de um poder que era sacral para um poder que agora passa a ser secular. Se o poder é secular, ele precisa se fundamentar e se legitimar de alguma outra coisa que não seja o poder divino. Isso é o que começa a acontecer. Então, contratualismo, por direito que a gente tem hoje, não seria o direito que nós temos hoje, não fosse iluminismo e contratualismo numa primeira perspectiva. Há outras coisas, eu, de novo, peço uma desculpa, eu estou simplificando para a gente poder caminhar bastante aí nessa trajetória. Qual seria o terceiro tripé, além de contratualismo e iluminismo, que o Stoller diz? Stoller diz, é a Revolução Francesa. Aliás, Stoller ele vai dizer, um dos autores mais mal lidos e reproduzidos na história do direito mundial é Montesquieu. Por quê? Porque você olha Montesquieu e você diz, Montesquieu é o pai da separação de poderes. Só que a separação de poderes de Montesquieu não tem nenhuma relação com a separação de poderes que nós tratamos no século XX, por múltiplas razões. Algumas que, para um historiador, ele diz são óbvias, e ele não acredita, ele não consegue compreender como as outras pessoas reproduziam sem visualizar isso. Ele vai dizer assim, primeiro, a lei que a gente conhece no século XX, quando a gente fala legislativo, judiciário e executivo, essa lei não existia quando Montesquieu escreve. A lei, como expressão de uma soberania popular, só existe no continente europeu pós-Revolução Francesa e nos Estados Unidos na construção do federalismo e da Revolução Americana, que Montesquieu sequer poderia cogitar quando ele escreve. Então ele começa a explicar esse primeiro aspecto, reproduzindo todos os aspectos historiográficos ligados a isso. Então ele diz, como eu não tinha a ideia de legislação como expressão popular, a ideia de legalidade abstrata e universal, ele diz, o continente europeu só conhece isso pós-Revolução Francesa. Tanto é que o judiciário, então ele vai dizer assim, fontes do direito, decisão judicial, argumentos complexos, sempre existiram. O problema é que eu não tinha uma dessacralização do poder, eu não tinha uma visão contratualista do poder, eu não tinha uma ideia da racionalidade dos homens via iluminismo e eu não tinha uma noção de legalidade universal representando o povo, ou a ideia da maioria. A maioria como sufrágio universal. Lembrando, como diria o Huizinga, a Idade Média era uma sociedade hierárquica, muitas vezes de caráter estamental. Que, por exemplo, que ocupa o ideal de legislação hoje, quando a gente pensa em regras, legalidade, a Idade Média, boa parte dela, o que ocupava esse lugar era o ideal de cavalaria. Que hoje ninguém praticamente não estuda a história aqui sabe o que é o ideal de cavalaria, mas todo mundo aqui tem uma noção do que é legislação. O ideal de cavalaria, ou seja, como eu devo me guiar perante os outros para estar correto, estava muito mais próximo a isso, que é um padrão moral à época, do que a legalidade. E aí, Stoller ele vai dizer, Montesquieu não é o fundador do que nós conhecemos como separação de poderes, mas a gente associa a ele, porque ele falou das três funções, só que ele vai dizer, o Stoller vai dizer, os romanos falavam de três funções também. Tanto é que o Montesquieu fala dos espíritos das leis, etc., e o Stoller vai explicar também a etimologia, por que espírito das leis e não legalidade. Mas, voltando aqui, tentando ir ao busilis, assim, para trazer só o essencial, para eu poder avançar. Ele diz, além de não haver o conceito de legalidade, Montesquieu nunca conheceu, pelo momento que ele viveu, não por um defeito de Montesquieu, Montesquieu nunca conheceu a ideia de judiciário enquanto poder. Porque o judiciário enquanto poder só existe quando passa a haver legalidade universal e transição de absolutismo para governo das leis. Não é que não existia textos com regras que seriam a ideia de legalidade, só que essa legalidade ela não tinha um caráter abstrato universal. Se pegar no absolutismo, você tinha a figura de juízes. Tanto é que os juízes, como que o judiciário era chamado pejorativamente à época? O judiciário era a nobreza de toga. Porque o judiciário era um longa-manos de quem controlava o poder, completamente. Essa ideia de que o judiciário poderia julgar um presidente, um chefe de Estado, isso era inimaginável à época. Bom, para alguns ainda é, mas...
mas formalmente não é mais assim. Então, como que funcionava no período absolutista a decisão judicial? Você tinha argumentos sofisticados, você tinha regras legais. Onde estava a legitimidade da decisão judicial? Boa parte das decisões judiciais elas mencionavam: em nome do soberano, eu estou autorizado a decidir assim. Os juízes, à época, decidiam, a fonte de legitimidade era o poder do soberano. Quem os autorizava a decidir? O poder do soberano. Ainda que eles não fizessem referência, sempre se subentendia que a decisão judicial era um produto de legitimidade. Então, era sempre em nome do rei, assim decido. Em nome do soberano, eu julgo assim. Hoje eu falo em nome da legislação, em nome da Constituição. Essa é uma transição que não foi pacífica, ela é bastante complexa e muito conturbada. Então, o que precisou fazer para quebrar esse em nome do soberano? Quando a Revolução Francesa vem e começa a criar essa ideia de legalidade universal, os juízes começam a ser confrontados com uma ideia de uma ascensão de um poder até então sufocado. Na América, com as suas particularidades, também a ascensão desse poder. E aí se começa a combater duramente o quê? A chamada referê legislativo ou as outras medidas que o rei ainda tinha de agir em relação ao judiciário. Então, mesmo quando a legalidade universal ela começa a se consolidar como algo abstrato, o rei ainda detinha o poder de suspender a eficácia de uma decisão judicial via referê. Aliás, alguns países de caráter menos parlamentarista e judicialista mantiveram isso por mais tempo. E ele tinha o poder do quê? De trocar, demitir, exonerar, na época não tinha essas distinções, os juízes, ou os tribunais, e nomear outros. Ou seja, a noção de três poderes, que Montesquieu nunca viu, ela vai se estruturar para valer na Europa continental no final do século XIX para o século XX, quando os juízes adquirem independência. E a história vai dizer, o que é um judiciário independente? O judiciário independente é um judiciário que não sofre sanções políticas acerca de como ele julga. Ou seja, um judiciário independente não é só um judiciário que se pauta pelo direito agora como fruto de uma legalidade universal. O judiciário é independente quando ele pode julgar interpretando essa legalidade universal sem ser exonerado, demitido ou trocado. Aí começam a surgir as garantias do judiciário. E a Constituição, a primeira Constituição a escrever a independência do juiz é a Constituição da República de Weimar, que é a Constituição que foi degenerada pelo nacionalsocialismo para a ascensão do Estado nazista. Mas foi a primeira Constituição, a Constituição de Weimar, uma Constituição, se pensar principalmente a época, era uma Constituição extremamente democrática, com várias garantias de pluripartidarismo, direitos sociais, mas ela foi destruída. Por quê? O que os historiadores falam? Eu só tenho independência judicial se o parâmetro é criado por um outro poder em nome do povo e esses juízes podem interpretá-lo com independência. Agora, o que acontece? Quando essa noção de independência judicial ela vai se perdendo no tempo. Então, o que é um juiz independente numa democracia constitucional? É um juiz que o sistema determina como ele vai chegar àquele cargo, por concurso, em alguns cargos por nomeação, quinto, etc., sabatina, tá? Regras do jogo. Agora, o que é ser independente? Significa você, juiz, é independente para interpretar o direito sem risco de sanção política. Em nenhum momento a independência judicial dá ao juiz a possibilidade de julgar como ele quer. A independência judicial não é um livre agir. Juízes se tornaram independentes, essa frase de Stoller eu acho muito bonita, juízes se tornam independentes do rei soberano para se tornarem escravos de um direito democraticamente produzido. Aí eles são agentes da democracia. Porque se eles puderem julgar como eles querem, eles quebram, porque a ideia, os alemães falam isso, eles falam, não há um soberano, você tem 3 quase soberanos, porque você tem que ter uma forma de múltiplo controle em relação a cada um deles. E onde entra a discricionariedade nesse aspecto? A discricionariedade, como ela vem da ideia de governáculo, e a discricionariedade ela não é ruim em qualquer lugar.
Por exemplo, a política, muitos campos da política podem ser discricionários. O Congresso quer debater marco de saneamento ou o marco da inteligência artificial. Isso é uma decisão discricionária do Legislativo. Agora, nem para o Legislativo você tem uma discricionariedade pura. O Legislativo não pode legislar como ele quer. Não pode fazer determinadas reformas em período eleitoral. Não pode legislar contra regras constitucionais. Ao Executivo, há essas mesmas restrições e há ao Judiciário as mesmas restrições. E uma coisa que hoje existe, a gente acha muito simples, muito dogmático, mas o que foi crucial para que essa independência judicial se consolidasse? Eu precisava criar uma forma, porque como os juízes nunca controlaram o poder no sentido polícia, exército, as armas nunca estiveram sob controle, eles não controlam o dinheiro, né? Em termos de ação, é o poder inerte. Por isso eu acho, pelo menos, muito sem sentido acadêmico as expressões ditadura do judiciário. Pode falar de ativismo judicial, agora ditadura do judiciário eu acho hiperbólico. Eu me desafio alguém a me mostrar historicamente uma real ditadura feita pelo judiciário. Mas tem excessos do judiciário, isso sem dúvida nenhuma. Agora, uma ditadura, ou seja, período de pelo menos um ano de continuidade em que o judiciário tenha mandado uma determinada nação de forma antidemocrática, eu realmente não vi. Eu também não conheço a história de todos os países do mundo. De repente, na Micronésia, de algum lugar, alguém tenha feito isso. Mas uma coisa muito simples que tem até hoje, que é ignorada e ela é estudada em processo civil, quando, na verdade, ela tem essa origem. Sem o chamado sistema de cadeia recursal, eu não teria independência judicial. Por quê? Porque a ideia de cadeia recursal, ela nasce para dizer juízes controlam juízes. Quando juízes controlam juízes, eu consigo preservar a ideia de legalidade como vontade do povo e o soberano se torna um quase soberano. Por quê? Porque ele não consegue alterar a decisão judicial e ele não consegue ameaçar politicamente os juízes. Porque não basta eu dizer que ele não pode só demitir o juiz, se ele puder tornar sem eficácia a decisão do juiz. Então, qual que é a ideia do recurso? O recurso é o direito corrige o próprio direito e os juízes corrigem os próprios juízes. Aí sim, quando você tem cadeia recursal, legalidade universal e a impossibilidade de demissão política de um corpo de magistrados, nesse momento o Stoller vai dizer, agora nasceu a ideia de 3 poderes. Agora sim, nos Estados Unidos isso vem de uma forma mais conflituosa e um pouco anterior à Europa continental, porque os americanos desenvolvem, desde o caso Marbury versus Madison, a noção de judicial review, a possibilidade de revisão dos outros poderes pelo judiciário, com todos os debates que surgiram à época, etc. Então, olha como esses conceitos que a gente diz, que juízes são independentes, a legalidade ela é um valor universal, recursos existem, e muitas vezes a gente enxerga a árvore, mas não olha a floresta toda. O Stoller ele convida a tentar compreender essa floresta como um todo. São conceitos que são bem entendidos quando lidos numa continuidade histórica, numa circularidade de promoção e criação da máquina pública que a gente conhece hoje, que, com todas as suas particularidades, mas dificilmente ela não fica estruturada em uma ideia de chefe de governo no executivo, uma ideia de judiciário analisando e uma ideia de parlamento produzindo a legislação. E aí, essa discricionariedade que vem lá do gubernáculo, do rei soberano, e a ideia é, o que o constitucionalismo faz? O constitucionalismo, quando ele passa a existir enquanto direito constitucional que a gente conhece hoje, qual que é a função dele? Ele pega a noção de poder, qual que é a função do constitucionalismo? Secularizar e racionalizar o poder público. Então, o constitucionalismo ele opera em relação ao poder absolutista e vai criando os instrumentos de racionalização e controle desse poder. Então, ele cria a ideia de legalidade, ele cria a ideia de 3 poderes, ele cria a noção de controle de constitucionalidade, de direitos fundamentais e assim sucessivamente. São os instrumentos de controle desses poderes. Só que, como o poder é algo que tem que ser vigiado o tempo todo, aquilo que eu dizia, a independência judicial, ela vai perdendo muitas vezes o seu conteúdo, essa definição, e a gente começa a associar a ideia de independência judicial a um poder discricionário do juiz agir.
Só que quando o juiz pode agir com poderes discricionários, e o que é o discricionário? O discricionário é justamente o domínio do não direito. O que é o discricionário? Nas várias acepções que tem, algumas das mais famosas em português, conveniência e oportunidade. Quando eu digo que um juiz tem poderes discricionários, na decisão de casos judiciais, eu estou dizendo que ele pode agir com conveniência e oportunidade. E há ainda espaços de discricionariedade no judiciário, na minha visão, humildemente, bastante perniciosos, que são escancaradamente ostentados como discricionários, e eu acho que não deveriam ser discricionários, ou no mínimo deveriam ser menos discricionários, pelo menos, numa transição. Vou dar um exemplo que impacta na vida de toda a sociedade. A pauta do Supremo Tribunal Federal. Ela é controlada pela presidência, sem nenhuma prestação de contas. Não esse presidente ou aquele presidente. Nenhum presidente, ao presidir o Supremo, estou dizendo, eu acho que ela é uma pauta discricionária em qualquer tribunal. Estou dizendo o Supremo pela importância que ele tem, né, é um tribunal que atinge o país inteiro o tempo todo e julga os temas mais relevantes da nação. Me parece que era uma pauta, é um tema que deveria reduzir. Ou seja, eu não poderia ter, por exemplo, uma lei aprovada pelo Congresso, uma liminar monocrática dada suspendendo essa lei e ficar por 6, 7 anos sem levar à pauta essa questão para ser decidida pelo plenário. Obviamente, eu sou um judicialista, eu não vou nunca defender que o Supremo não possa controlar a constitucionalidade de uma lei numa democracia constitucional. Agora, me parece que o Supremo não deveria ter o poder de escolher quando julgar. Ninguém pode interferir em como o Supremo julga. A gente pode fazer até a crítica. Supremas Cortes vão acertar ou vão errar? Isso é das regras do jogo, como o Legislativo vai acertar ou vai errar, e o Executivo idem, e aí você tem as formas de controle. E a forma de controle do Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que são democráticas. E você tem algumas que não são democráticas. Então, por exemplo, pedir para fechar o Supremo Tribunal Federal, ou ameaçar os ministros nominalmente, isso é tudo menos democrático. Isso é ruim, isso é péssimo para uma ideia de democracia. Aliás, por mais raiva que algum de vocês tenha do Supremo, uma democracia que deixa a Suprema Corte ser emparedada, nenhum juiz vai ter coragem de analisar um caso com independência. Porque se o Supremo Tribunal Federal se sente coagido, então o que dizer que pode acontecer com um juiz que vai julgar um habeas corpus em primeira instância, numa cidade afastada? Isso é ruim, isso é ruim. Esse tipo de embate é ruim, não é bom para o país. Agora, o que a gente tem que fazer? Compreender e tratar a temática da discricionariedade. Deixa eu ver quanto tempo me resta aqui. 10 minutos? Mais 10? Vou cansá-los aqui, ficar falando. Então, essa ideia de conveniência e oportunidade na decisão judicial, como que ela aparece? Ela aparece em várias nomenclaturas se a gente pesquisar o mundo inteiro. Essa ideia de que eu posso decidir sem limites, que eu posso fazer uma interpretação não constrangida, ou, numa expressão de Reuters, que eu gosto muito, ele chama de juízes acrobatas, né? Quando você consegue chegar ao resultado que você quiser, independentemente da regra escrita. Os americanos, a gente faz o debate muito com a expressão que os americanos utilizaram para essa atuação de conveniência e oportunidade, para essa atuação livre interpretativa do juiz. A gente importou o conceito de ativismo judicial. É um conceito muito do modelo americano, do debate americano, que vem para o Brasil. Até que no meu livro novo chama Ativismo Judicial, para debater esse tema, falar sobre isso. Mas se pegar os alemães, eles têm o mesmo problema, mas eles usam outras nomenclaturas, eles falam de decisionismo. Então, o problema dos limites da decisão, então, se eu vou de uma época em que o judiciário não era independente, o judiciário sequer era um poder real na estrutura de governo, eu passo para um outro problema, quando esse judiciário, fazendo uso principalmente do subterfúgio da discricionariedade judicial, ele começa a chegar em resultados decisórios que ele queira, que fatalmente atingem a esfera de outros poderes ou da sociedade de maneira indevida. Isso cria várias coisas. Pegando uma, que é nítida no Brasil. Então, o que é esse ativismo judicial? Eu vou gastar esses últimos 5 minutos falando disso para
poder ilustrar. Então, o ativismo vem nessa discricionariedade, vem numa ideia de que juízes não são escravos do direito, juízes podem, às vezes, se afastar da legalidade para fazer a justiça do caso concreto, aplicar o conceito de justo, enfim. Ou seja, é um resquício de um ato de império trazido para uma decisão judicial em uma democracia constitucional, de certa forma. Lembra, quando eu estou falando do juiz, eu estou falando no ato da decisão. Tá? Eu não estou falando como se vai organizar, vou me dividir aqui em 2 turmas e 3 sessões. Eu estou falando de decisão judicial. É esse ato do judiciário que me importa aqui na pesquisa, não estou falando dos atos de caráter de gestão que o judiciário pratica. Então, isso entra para o direito, isso é frequentemente utilizado, isso cai no quê? Cai no ativismo judicial. Primeira forma de compreender o ativismo judicial é diferenciando ele de uma coisa que tem muito no Brasil, que como tem muito no Brasil, a gente acha que a gente confunde as 2 coisas. Uma coisa é ativismo judicial, que é um agir político dos magistrados. É ruim para a democracia sempre, por mais que você concorde com a decisão. Outra coisa é a judicialização da política. Judicialização da política é contingencial. É contingencial. Judicializar o tema político, por que é contingencial? Ela vai acontecer em algum momento. Por quê? Porque os dissensos democráticos, ou as discordâncias democráticas, elas basicamente se resolvem, em última instância, quando você não tem a deliberação política resolvendo, ela se resolve ou na violência ou na judicialização. Dissensos privados ou dissensos públicos. Eu acho que fulano me deve, ele acha que não me deve. Ou eu faço um exercício arbitrário das próprias razões, ou eu judicializo. E é bom que judicialize. Eu sou de uma bancada política, eu acho que esse projeto é inconstitucional, o outro acha que é constitucional. Eu perdi ou ganhei a eleição, um dos lados vai judicializar aquele tema, provavelmente. Qual que é a outra saída se não judicializar? Se eu reconheço que aquela solução é inconstitucional, começa o quê? Se eu não puder judicializar para ter um árbitro na solução desse conflito, em algum momento eu vou recorrer para a força, ou para a força numérica, ou para a força financeira, ou para a força política. Então, a judicialização, principalmente em países como o Brasil, que são democracias mais jovens do ponto de vista histórico, ela é muito comum, principalmente no modelo federativo que é o brasileiro. A judicialização na Suprema Corte americana ela não é muito menor porque eles são mais civilizados, é porque os temas federais são muito menos relevantes do que é no Brasil. No Brasil, qualquer tema relevante de debate... Você pegar o que aconteceu na Alemanha, é que lá você tinha uma estrutura organizada há mais tempo, mas o Tribunal Constitucional Alemão, ele passou por ele boa parte dos temas mais relevantes da sociedade alemã. E é natural, vai acontecer isso no Brasil. Os temas mais relevantes do debate nacional passam pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é judicialização. Então o Supremo teve que enfrentar pesquisa com célula-tronco embrionária, financiamento de campanha, temas diferentes, mas questão ambientais, tudo isso em algum momento morre no Supremo Tribunal Federal. Isso é a judicialização. Isso é do sistema. Onde aparece o ativismo? O ativismo é como eu respondo à judicialização. Então, quanto mais judicialização complexa eu tenho, maiores chances eu tenho de ter uma resposta ativista. E aí eu começo a ter os problemas. O que é a resposta ativista? Que é a resposta discricionária. Tanto que eu digo, o ativismo e a discricionariedade são 2 nomenclaturas para se explicar o mesmo fenômeno. Mas muitas vezes a gente olha a discricionariedade judicial, que é uma nomenclatura mais palatável, a gente acha que é algo que faz parte do sistema. Quando eu falo ativismo judicial, não, ativismo não pode. São a mesma coisa. São a mesma coisa. Quando eu estruturo aquela que eu falei no comecinho, cadeia de recurso, judiciário independente, legalidade universal, pegar um autor genial, que é o Niklas Luhmann, quando que eu tenho um direito independente? Quando que eu tenho um judiciário independente? A gente pode falar várias coisas bonitas, mas a gente tem um judiciário independente quando eu consigo ter um corpo de juízes independentes cuja função é fazer o quê? Luhmann vai dizer, cuja função é definir o que é Recht e o que é Unrecht, ou seja, o que é lícito e o que é ilícito. Essa é a função do judiciário. Lícito e ilícito, legal e legal, constitucional e inconstitucional. A judicialização, ela tem a função de dizer, judiciário,
esse tema político é legal ou é ilegal? É constitucional ou é inconstitucional? O que acontece, infelizmente, que é o fenômeno do ativismo? O judiciário, ao ser judicializado, ele, em vez de responder se é lícito ou ilícito, ele fala isso por escrito, mas ele troca ao código de análise. Ele troca a linguagem. O ativismo judicial é a troca da linguagem binária do lícito e ilícito por uma outra linguagem. Na maior parte das vezes, é a linguagem política. Ou seja, ele troca por amigo, inimigo, aliado, não aliado. E aí, o juiz ativista ele pode ser um baita parceiro ou um grande perseguidor. Se ele for amigo ou se ele for inimigo. Ou ele pode trocar pelo código, muitas vezes acontece pelo código moral, correto e incorreto. Moralmente, todos os juízes têm o direito de considerar o aborto incorreto. Agora, é ilícito qualquer juiz negar o aborto em caso de estupro. Por quê? Porque Deus quis? Não. Numa linguagem jurídica, Deus querer ou Deus não querer, estar na Bíblia ou não estar na Bíblia, vale tanto quanto estar no Romance e Júlia ou não estar no Romance e Júlia, com toda a educação de um cristão falando isso para vocês. A questão é, a lei permite que eu faça aquilo ou a lei não permite que eu faça aquilo? E isso é o que, muitas vezes, as decisões escondem. Então, qual que é o grande problema do ativismo judicial? O ativismo judicial, ele, além de romper a linguagem democrática, o ativismo judicial transforma o direito num jogo de torcidas. Porque como eu posso esperar qualquer resultado, o que a gente fez no ativismo judicial brasileiro? Reproduzindo onde todo esse debate existiu. O ativismo judicial começa a ser uma coisa, quando eu gosto da decisão, ela é legal. Quando eu não gosto, o judiciário foi ativista, tem que fechar essa corte. Quando, na verdade, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma decisão que eu considero que foi ativismo do Supremo, apesar de, se um político tivesse aquela pauta, eu teria votado. Financiamento privado de campanhas. Eu li. Até hoje eu nunca me convenci qual regra constitucional que proibia que empresas financiassem uma campanha. Apesar de eu achar que a forma como era feita, me parecia que tornava o sistema bastante promíscuo. Mas que houvesse um regramento vindo do legislativo. Eu não conseguia enxergar uma regra constitucional que dissesse, olha, é vedado. Então, veja, é uma decisão que eu concordo com a pauta política, mas quando eu vou escrever sobre ela, eu digo, com todo respeito, aquela decisão foi uma decisão ativista. E aí, os americanos, eles têm uma frase que a gente deveria trazer para o Brasil e a gente deveria entendê-la. O ativismo não é uma coisa de esquerda ou de direita. Você pode ser um juiz ativista à direita ou você pode ser um juiz ativista à esquerda. Basta você trocar o código jurídico. Basta você, em vez de julgar conforme a lei, conforme a Constituição, conforme as fontes do direito, basta você trocar isso por... Tem várias expressões que aparecem em ativismo. As mais clássicas. Voz das ruas. Sentimento do povo. Vontade popular. Aliás, se vocês estudarem a história do direito, vocês vão assustar quando isso foi fonte do direito. Isso é fonte de direito em regime totalitário. Óbvio que eu não estou dizendo que quem usou isso agora é totalitário. Faz sem saber o que está fazendo. Essa é a função da doutrina, tentar esclarecer esses conceitos. Aliás, não tem nada mais discricionário do que voz das ruas. Quem que pode se arvorar, ainda mais juízes? Juízes, num país como o Brasil, são uma parcela ínfima de uma elite da população. Uma elite intelectual, uma elite profissional. Sabem que a pessoa não... ainda mais uma sociedade cada vez mais heterogênea, marcada por diversas distinções. Então, a forma de você enxergar boa parte dos juízes ativistas é o quê? É o chamado juiz justiceiro ou juiz herói. Heroísmo não combina com o judiciário. Nunca combinou, não combina, e no Brasil combinou muito menos. O Brasil produziu, e aqui eu sei que eu ganho, 90% começa a me odiar, mas eu tenho que dizer... E olha, não é pessoal também, eu até lucrei muito com a Operação Lava Jato, mas digo, né, eu advogo, a Operação Lava Jato talvez tenha sido uma das coisas mais ativistas que o mundo já conheceu.
toda ela, tudo aquilo que ela gerou. Teve corrupção, teve um monte de coisa errada, mas tudo aquilo que foi praticado, tudo que foi gerido ali, é um dos grandes exemplos de ativismo. É um dos grandes exemplos de ativismo. Você pega um juiz de um estado, vira um juiz universal de combate à corrupção do país inteiro e do mundo, se grampeia em advogados de defesa, se usa prisões temporárias, prisão, que é a violação máxima à liberdade, como instrumento de coação, numa estrutura organizada, em que você não sabia mais o que era Ministério Público e o que era o juiz, tanto se chamava de força-tarefa. E aí, você pode ser o cara mais de esquerda ou mais de direita. Eu estou falando de instituição, de legalidade. São valores clássicos de uma democracia constitucional e liberal. Por isso o ativismo é perigoso. Por que o ativismo é perigoso? Porque o ativismo permite que aquele que julga chegue à decisão que ele quiser chegar. E aí ele não é mais um quase soberano, ele se torna um soberano. Pois que uma forma de identificar o juiz ativista é você perguntar para esse juiz ativista, ou para a juíza, ao longo da sua carreira, você deu todas as decisões que você gostaria de ter dado? Se esse juiz disser sim, fatalmente você está perante um ativista. Porque é impossível. A função do juiz é a função mais difícil no direito, é a mais angustiante, é a mais complicada do ponto de vista psíquico, que é decidir. Quantas vezes um juiz, para cumprir o direito, ele não tem que dar uma decisão que ele não gostaria de ter dado? Ele olha ali, vê uma senhorinha, lembra da avó dele, pedindo um crédito, ele fala, mas está prescrito. Você fala, não, mas deixa ele fazer o bem, deixa ele ignorar a prescrição. Isso é ativismo. Então, o grande problema do ativismo é gerar esse empoderamento, ou seja, a noção de que se decide sem ter que prestar contas e se alcança toda a decisão que ele quiser chegar. E se eu puder só finalizar, compreender a discricionariedade judicial é uma forma de racionalizar e trazer os avanços democráticos para dentro da decisão judicial. Isso é fundamental. Todos os poderes têm que ter um aperfeiçoamento democrático continuamente. E uma forma de encerrar e ilustrar isso, todo mundo conhece aqui La Fontaine. La Fontaine talvez seja na história o grande contador de fábulas. Fábulas, todo mundo sabe, são histórias pequenas que ao final tem uma moral da história. O que caracteriza uma fábula é ter uma moral, né? A cigarra e a formiga. Né? E tem uma do La Fontaine que é o Cordeiro e o Lobo. Que numa versão bem enxuta, havia um morro com uma água, rio abaixo. O lobo lá em cima avista o cordeiro lá embaixo. Ele olha para o cordeiro e fala, Cordeiro, você não tem vergonha de sujar a água que eu bebo? Eu vou aí te devorar. Aí o cordeiro olha para ele e fala, mas seu lobo, não tem como eu turvar a água que o senhor bebe, porque eu estou aqui na parte de baixo, a água vem de cima para baixo, como é que eu aqui? Ele fala, não interessa. Eu vou te devorar porque o seu pai fala mal de mim. Ele fala, mas é impossível, eu sou órfão. Não tem como meu pai ter falado mal do senhor. Ele fala, se não foi teu pai, foi teu irmão. Ele, não, mas também não tem irmão. Eu, coitado. O que acontece ao final? Depois de um diálogo em que para toda pergunta tinha uma resposta completamente plausível, o lobo desce, devora o cordeiro. Moral da história, né? Tem várias formas de contá-la, mas basicamente contra a força bruta não há argumento racional que assegure. Basicamente, o lobo era alguém que decidia e depois ia buscar um fundamento. Muito obrigado.